Olá, oremos para dar início ao estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por estarmos aqui reunidos, mesmo à distância, para estudarmos um pouco mais e aprendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Fala ao nosso coração, ensina-nos, guia-nos e abre nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração para entender e para praticar, Senhor, tudo o que aprendemos. Faça todo o anjo mau, aproxima os anjos celestiais e que Teu Espírito tenha total acesso e que permitamos a Ti, com humildade de coração, agir e transformar-nos, para que sejamos a Tua imagem e semelhança novamente. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Provérbios, capítulo 6. Nós vamos estudar um pouco menos, mas vamos ir mais a fundo no verso. Provérbios 6:12. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Vejamos só que interessante. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Vamos entender quais os significados e as implicações dessas características do homem mau, do homem iníquo, que tem a boca pervertida. E por que nós não devemos assim? Não devemos ser assim. Nós devemos ver aqui todas as características nos versos 12 a 19, mas hoje nós vamos nos ater com relação aos originais, o significado pela palavra de Deus e de acordo com o original. O homem mau. A palavra homem aqui se refere no genérico, sem termo genérico, à humanidade. Então, o homem mau. Essa palavra mau é Belial, no original grego. Hebraico, perdão. Aqui estamos no hebraico. É Belial. Então, no hebraico, Belial tem alguns significados interessantes, mas não só o hebraico em si. O que a Bíblia define? O que é uma pessoa de Belial, um filho de Belial, uma filha de Belial? O que é? Vamos descobrir. Então, esse homem mau, o que ele é? Deuteronômio 13, 13 e 14. Deuteronômio 13, 13 e 14, nós vemos um dos exemplos de Belial. Nós lemos assim: Uns homens filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da tua cidade, dizendo: Vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação no meio de ti, aí vai dar consequência depois. Mas veja só, devemos investigar para ver se as coisas são verdade, quando ouvimos de alguma coisa, ou não acreditar em tudo, mas investigar e inquirir, com diligência, né? Perguntar. E o que se coloca aqui? O filho de Belial diz assim, filhos de Belial, convidarem para a idolatria, para adorar outros deuses. Então, aqui o contexto é a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de ti. E aqui está dizendo, vamos adorar outros deuses. Quando alguém falar isso. Isto é uma abominação. Então, esse é um dos significados de Belial. Vamos ver mais outro. Um outro contexto em que se aplica, né? Deuteronômio 15, 9. Nós lemos assim: Guarda-te, que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo, vai aproximando-se o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Então, a cada 7 anos eram perdoadas as dívidas. Então, aqui coloca, bom, se eu emprestar dinheiro para alguém perto do 7º ano, e para chegar ao 7º ano e for perdoado e ele não me devolver, então eu vou perder esse dinheiro, então não vou ajudar ele. É alguém que precisa, uma pessoa pobre. E nesse sentido,
No verso 11 fala exatamente, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, e para o teu pobre na tua terra. Ou seja, suprir a necessidade, ajudar. E o verso 11, né? O verso 9 que nós lemos, se alguém tiver essa mesquinhez, não vou ajudar, esse egoísmo, então, a palavra ali, guarda-te que não haja palavra perversa. Essa palavra perversa, a palavra perversa ali é Belial, má. Então, uma palavra perversa, um pensamento perverso, pensamento mal, de egoísmo, não vou dar. Mesmo que eu tenha condições, esteja sobrando dinheiro para mim, não vou dar. Se você está em necessidade e o outro está em necessidade, é uma situação diferente. Mas se você tem e o outro não, e você se recusa a dar mais, né, do que convém, porque não é para você passar necessidade ajudando alguém. Então, que o outro tenha abastança e você passando necessidade da tua família. Isso não, primeiro cuidar de casa. Prioridade primeira é para com os de casa, e depois os próximos. Mas assim, na questão aqui no contexto, você tem possibilidade, você não ajuda. Então, essa mesquinhez, esse egoísmo, amor ao dinheiro, é colocado como o quê? Fruto de ser um filho de Belial. Então, filho de Belial é exatamente isso, né? Mesquinhez, é amor ao dinheiro, falta de compaixão, misericórdia. Voltando para Provérbios capítulo 6, o verso 12, né? Ainda sobre Belial. 1 Samuel 1, 14 a 16. Vamos lá, 1 Samuel. 1 Samuel 1, 14 a 16. Lemos assim. Então levantaram a sua voz... Perdão, estou lendo Ruth. Ruth, Samuel. Também Samuel foi para Ruth. 1 Samuel 1, 14 a 16. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Falando para Ana, né? Aparta de ti o teu vinho. Então, embriagada, viciada em álcool, né? Aparta de ti o vinho. Verso 15, ele pensou, né? Porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Olha só, a palavra filha de Belial. Mesma palavra. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então, outra característica, não necessariamente que um filho de Belial vai ter todas, mas quando uma delas está presente é considerado filho de Belial. Filho de Belial, então, não tem cuidado com o próprio corpo. Se entrega aos vícios, aos prazeres, por exemplo, a bebida, o vinho, e isso entorpece a mente, perde o juízo, e ela estava lá e ele pensou, ela está bêbada, ela está fora do juízo, está fazendo coisa que não está consciente do que está fazendo. Então, ser filho de Belial é exatamente isso, se entregar aos prazeres. Então, veja só, não é um descuido com o próprio corpo. É ingerir algo que está matando, danificando, destruindo o próprio corpo e a mente. E isso é quebra do sexto mandamento, não matarás, exatamente. Então, a quebra do sexto mandamento, não matarás, está aqui. Então, veja só, a quebra dos mandamentos. E considerando mais esse aspecto, então, o primeiro, de ter outros deuses, quem busca outros deuses, falsos ídolos, né, idolatria, considerado Belial. O segundo é que não tem compaixão, não tem misericórdia, pensa só em si, tem amor ao dinheiro também, e quem se entrega aos vícios também. 1 Samuel 2,12 agora. 1 Samuel 2,12. Nós lemos assim. A página anterior ainda, 2,12. E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Outra característica, não conhecer ao Senhor. Então, filho de Belial, essas características estão presentes em pessoas que não conhecem ao Senhor. Quem conhece o Senhor, Deus, quem conhece Deus de verdade, aceita a transformação e deixa de ser filho de Belial e passa a ser filho de Deus. Mas, então, filho Belial é quem não conhece o Senhor. E eles tinham o conhecimento teórico, mas não viviam. Esse é o caso dos filhos de Eli. Dá para ler aqui todo o capítulo 2, desde o verso 12 em diante. Ele vai falar sobre o verso 27 em diante também, verso 12. Esses
capítulo comenta a história dos filhos de Eli. Então, não conhecer o Senhor é uma outra característica de quem é filho de Belial. Voltando para Provérbios lá, só para ver a próxima referência, nós seguimos agora para 1 Samuel 25:17. Vamos ver o que está escrito lá. 1 Samuel 25:17. Nós lemos assim. 25:17. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é um homem vil, essa palavra vil é Belial. Um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Olha uma próxima característica. Uma pessoa de Belial, um homem de Belial, não consegue falar com ele. É difícil de se comunicar, ele sempre está certo, não escuta nenhum conselho, não está disposto a ceder em nada, está sempre certo. Isso é uma característica de Belial. Não consegue falar com ele, é difícil de lidar, é intratável. A pessoa é intratável, incomunicável, que não se dá com as pessoas. Filho de Belial, não há quem lhe possa falar. Vimos aqui mais uma, esse era Nabal. Nabal, ele era o marido de Abigail. E aqui Davi ficou muito bravo com ele. Mas aí tem toda a história, como Deus guiou e protegeu, livrou Davi de cometer um crime. E aí Deus trouxe juízo, né, sobre aquela casa. Então, vimos aqui mais uma característica que não se consegue tratar, intratável, incomunicável, difícil de se lidar, uma pessoa. E agora, 1 Samuel, capítulo 30, o verso 21 a 25. Nós lemos assim: E chegando Davi aos 200 que decansados que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então todos os maus e perversos, olha essa palavra maus, os de Belial, os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. E assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Ou seja, Davi estava indo com o seu grupo de soldados lá numa das situações que ele estava um momento de bastante aflição e tribulação, sendo perseguido de todos os lados. Ele estava fugido de Saul naquela época, numa terra. E aí ele foi numa das campanhas militares dele e algum grupo de soldados, 200 homens lá, dos homens dele, ficou cansado e não conseguiu acompanhar eles. E depois todos os maus, ou seja, todos os homens de Belial que estavam lá, eles pensaram assim: não, eles não ajudaram, eles não vão receber, não tem misericórdia, não perdoa, não tem compaixão. Então não é só uma que tá relacionado ali também ao amor e dinheiro, porque eles queriam para eles, mas está relacionado a esses outros aspectos, de não perdoar, não ter compaixão, de ver, olha, ele não se colocar no lugar do outro, só pensar só em si, porque eu consegui, o outro não conseguiu, o outro é ruim, não merece nada. Então é um princípio bem parecido com o do outro, que o pobre necessitado ele não quer ajudar porque tá chegando o ano da retribuição. É um pouco diferente, mas se aplica a muita coisa. Então é bem parecido esse princípio que nós vimos nesse contexto. E que ele chama, né, de Belial. Então vamos ver mais um outro agora. O homem mau de Belial. 1 Reis 21:10. 1 Reis. Samuel, Reis, depois de Samuel. 1 Reis 21:10. O que está escrito lá? Nós lemos assim: E
ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhassem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. Então, quem estava fazendo isso era a esposa de Acabe, né? Era a famigerada, famosa para o mal, Jezabel. Acabe queria uma vinha, e ele pediu: eu quero comprar essa vinha, era perto do palácio dele. E aí o senhor lá era aqui está o nome dele, Nabote. Nabote tinha ele, e aí o que fez a Jezabel? Não pode deixar que eu vou conseguir essa vinha para você. Ela mandou achar 2 filhos de Belial que testemunhassem, falsamente, porque não era verdade, dizendo que ele tinha feito o quê? Blasfemou contra Deus. E aí, para fazer com que fosse morto aquele Nabote, e que ele conseguisse, então, aquela terra, aquela vinha para ele. Você vê uma coisa muito... Por causa de uma terra, vai e mata uma pessoa, por causa de um pedaço de terra, de uma vinha. Ele poderia comprar o fruto lá, ou pedir: olha, você me dá um pouco do fruto aí, gostaria de... Mas não, ele não queria vender porque era herança, né, dos pais e tal. Não, é minha terra, eu quero ficar aqui, é o direito dele. Então, o que aconteceu aqui, né, então ela fez isso. Então, veja só, filhos de Belial, então aqui ele está disposto a mentir, dar falso testemunho. E quebra do mandamento, não dirás falso testemunho. Então, isso daria para ser a quinta característica aqui, bem clara, né, que desse aspecto. Quinta ou sexta já, né? Vamos ver aqui. E outro mais. Então, tem mentira. Provérbios 16, 27. Provérbios 16, 27. Nós lemos assim: o homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. Veja só, o homem Belial, né, cava o mal. Então, o que quer dizer isso? Ele procura o mal, ele vai procurando maldade, coisas más. Seus lábios há como que uma fogueira. Então, destruição, fala de destruição, tem raiva, tudo que está relacionado a isso, né, como um fogo abrasador que destrói, que queima. Não tem cuidado nas palavras, vai falando e vai queimando. Então é uma outra característica, né, não cuida das palavras. E agora mais um provérbio 19, 28. Provérbio 19, 28. Temos assim: o ímpio escarnece do juízo, a boca dos perversos devora a iniquidade. Então o ímpio, aqui se referindo ao de Belial. Então Belial, ele escarnece do juízo. Então nesse contexto nós vimos que esse homem mau. Veja só, tem mais um texto em Isaías 32, 6. Meu amigo, no último estudo que foi ao vivo, o George compartilhou esse texto. Isaías 32, 6. Nós lemos assim: porque o vil fala obscenidade e o seu coração pratica a iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Então, olha o que muitos que nós vimos lá praticam a iniquidade, fala, né, obscenidade, fala coisas ruins, hipocrisia, fala, proferir mentiras, como vimos, né, falso testemunho, deixar vazia a alma do faminto. Alguém está aí na cidade, não vou ajudar. Então veja só, todas essas várias características ali nós vemos nesse homem ímpio, iníquo, de Belial, filho de Belial. E agora tem um mais importante verso que conclui todos esses, na verdade, que tem 2 mais. Mas vamos ver primeiro Salmo 101, verso 3. Salmo 101, verso 3. É muito interessante esse verso. É assim que se estuda a Bíblia. Por quê? Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Eu nunca teria aprendido isso se não fosse a concordância. Achei um aplicativo no celular que tem a concordância das palavras no original. Você achou aquela palavra lá, você começa a olhar todos os versos que usam aquela palavra e ver o que está falando no contexto e tal. E esse verso,
não porei coisa má. Essa coisa má é exatamente coisa de Belial. A palavra má aqui é Belial. Assim como o homem mau lá de Provérbios 6, aqui a palavra má é Belial. Então, não porei coisa de Belial perante os meus olhos. E o que é algo de Belial? Não só pessoas, mas coisas de Belial. Coisas que envolvem idolatria, deuses falsos. E aí, tudo que nós vemos e assistimos que está relacionado a deuses falsos, estrelas, né? E muitas pessoas são fãs dessas estrelas, desses astros, desses ídolos, do cinema, dos esportes. Colocar coisa má perante os olhos. Colocar coisa de Belial, ou seja, tudo que tem idolatria. Aí entram o quê? Jogos, esportes. Jogos, os ídolos, os famosos jogadores de futebol são as estrelas, são os ídolos, são deuses que são adorados por meio do esporte. No basquete, do handebol, voleibol, todos os esportes. Futebol americano, não importa qual. Mesmo as Olimpíadas, é uma forma de adoração, ídolos falsos. Absorve o nosso tempo, nossas energias, o nosso foco, e a gente fica naquilo fissurado e em vez de o que? Estudar a Bíblia. Em vez de o que? Ajudar uma pessoa que precisa. Em vez de, então, nos distrai de todas essas coisas. E cria exatamente esse princípio egoísta, né? Não é Deus somente amor. E se nós nos absorvemos com esses outros deuses, nós não temos amor nesses deuses para preencher nosso coração. Então nós ficamos vazios de amor, e aí quando alguém precisa de algo, a gente não tem amor para dar, só tem egoísmo. Não vou ajudar nisso. Então, e o problema é que não é de uma vez por assim, não acontece num instante, é aos pouquinhos. Isso vai minando, destruindo pouco a pouco. Mas a nossa caminhada espiritual é isso. Deus olha muito mais para o processo, a caminhada, onde eu estou indo, o que eu estou buscando, do que se eu já cheguei no topo lá ou no fundo do poço. Por quê? Porque se eu estou me afastando de Deus e morro, eu não estou buscando me aproximar de Deus. Então, estou perdido. Mas se eu estou buscando crescer, aprender pouco a pouco, cada dia, isso é o que vale mais para Deus. Que nem o ladrão da cruz. Ele estava disposto a crescer, a aprender, ele estava querendo crescer e morreu ali. Mas Deus olhou para a intenção do coração dele. Ele se entregou totalmente, deixou que o eu de lado, e deixou que Cristo reinasse no seu coração. Aceitou o apelo do Espírito Santo. Então, esse é o princípio. Mas o que acontece? Todas essas coisas elas vão minando, vão colocando sementes do mal, né? E daí começa a vir depois plantas ruins e a gente acaba tendo uma colheita péssima. Então, Deus está dizendo não pôr. Aqui o princípio é de sabedoria, de instrução para nós. Não colocar nenhuma coisa má. E o que? Filmes, ídolos. Veja só, outros deuses, os famosos, tanto os astros em si, os atores, como também deuses da mitologia, deuses de super-heróis. Essa palavra que eu estava buscando. Super-heróis, filmes de super-heróis. Eu lembro quando na época eu assistia muito filme, nossa, eu gostava de ver, é ação, é animado, é um enredo, uma história muito interessante, mas são deuses falsos. Eles são os deuses. E isso é uma idolatria. E se eu colocar uma idolatria perante os meus olhos, mesmo que eu não esteja diretamente pensando, não estou adorando eles, não acredito, é só uma ficção, mas eu estou colocando perante os olhos. E não é para colocar nada de Belial, nenhuma coisa de Belial perante os nossos olhos. Se algo tem idolatria e eu coloco perante os meus olhos para assistir, eu estou quebrando esse princípio. O que mais que é Belial? Nós vimos. Que envolve maldade. Então, ficar vendo coisas de maldade, crueldade, falta de misericórdia. Então, ver noticiário, notícias que fizeram de mal, isso, aquilo. A gente está colocando coisa de Belial para assistir. Por isso, o jornal, não assista o jornal. Se quer, veja algum local, assim, de fonte de informação mais selecionado, que você veja que importa mesmo, que interessa, e o resto não fica olhando o que fizeram de maldade. Não fique dando publicidade para maldade. O que mais? Vê o que tem mentira. O que tem fraude, roubo, tudo aquilo que a gente viu, bebidas, não se entregar mesmo não é somente a gente fazer, mas ficar observando, vendo, né, coisas que envolvam vícios e isso se torna, né, um vício. Então não colocar nada de Belial perante os nossos olhos. Cada uma das características que nós vimos aqui, que é de Belial, não colocar perante os nossos olhos. E isso é o que Deus quer. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. E aí, nós vamos lá para mais um verso, no Novo Testamento agora. 2 Coríntios 6,15. 2 Coríntios 6,15.
2 Coríntios 6:15. Nós lemos assim: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, Deus está nos dizendo aqui no verso 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Então, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, Belial é alguém que não é fiel, que não guarda os mandamentos de Deus. E é isso que nós vimos aqui. Belial, o homem de Belial, o homem mau. No próximo estudo nós vamos ver a respeito das outras palavras, o homem iníquo e que tem a boca pervertida, e daí seguimos. Vamos orar para encerrarmos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua misericórdia. Pedimos que nos transforme, ajuda-nos a não colocar nada mal perante os nossos olhos. Que a tua palavra seja nossa meditação, nosso pensamento, nossa contemplação, nosso estudo. Por favor, eu peço teu Espírito agir na vida de cada um. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.